Cooperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. No programa de hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é como nós controlamos as nossas emoções. Muito se faz para trabalhar a questão da inteligência, do conhecimento, dos conteúdos, para as pessoas crescerem profissionalmente, mas não trabalham muito a questão da inteligência emocional. O que você acha disso? As emoções são importantes ou não? Trouxemos então aqui hoje a psicóloga, trabalha há mais de 20 anos com psicanálise e com o consultório. Giana Falkenbach, muito obrigada por estar aqui. O prazer é meu, muito obrigada. E trouxemos também o diretor do Riachuelo, que trabalha há mais de 30 anos com educação, Christian Falkenbach. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com a Interativa, estar conversando com vocês. Muito bem. Giana, me conta então, como que tu tem analisado no teu consultório e na tua experiência prática essa questão das emoções, o quanto a inteligência emocional interfere na vida das crianças, adolescentes e na vida adulta? Pois é, Silvana, é inevitável, né? Sabes que eu tenho o privilégio de trabalhar na escola ao mesmo tempo que no consultório particular, né? E na escola a gente acompanha, em muitos casos, desde pitoquinhos, os 3 aninhos, quando eles começam com a gente na educação infantil. Então, entregamos eles para a universidade, né? Então, a gente acompanha o desenvolvimento, o crescimento dos alunos, na sua maioria, né? É um privilégio. E é inevitável dizer, é inegável, que realmente a demanda emocional, né? O apoio, a empatia, a paciência, né? Estão sendo valores, fundamentos importantes na educação, né? Na formação. Nós, enquanto adultos, professores, educadores, pais, psicólogos, psicanalistas, enfim, mais do que nunca precisamos dar o exemplo, né? Para essa gurizadinha que está vindo aí, eles estão precisando sim. E também não tenho como passar batido a questão da pandemia, né? Acredito que realmente acentuou essa demanda depois de... Eu considero 2 anos, né? Acho que todo ano de 2020, mesmo 2021, que as crianças já voltaram para a escola, ainda que de uma maneira, né, primeiro dividida, mesmo com máscara, enfim, era opcional. Mas eu conto, digamos assim, também o ano de 2021. Então, eu acho que pós-pandemia isso se acentuou, está mais visível, tá mais palpável. O que eu me preocupo, e eu acho que muitos pais que vão nos assistir aqui pensam, eu quero que o meu filho tenha uma boa formação, eu quero que o meu filho tenha conhecimento, que ele consiga passar em bons vestibulares, que ele consiga passar em bons concursos, que meu filho tenha uma profissão, que seja bem sucedido. Só que, no entanto, o lado emocional, ele precisa ser trabalhado tanto quanto o conhecimento técnico. Porque nós vemos hoje uma geração de pessoas ansiosas, ou depressivas, ou muitas vezes com outros transtornos mentais, que coloca tudo a perder. Ou seja, eu passo num concurso para medicina, eu me formo como médico e acabo me suicidando porque eu não sei lidar com as emoções. Exatamente. E isso tu deve ver muito no teu consultório, né, Giana? Desse vazio, muitas vezes, desse buraquinho que ficou e que começou lá na infância. Sim. Aí eu me atrevo, né? Como nós falávamos há pouco, a importância da família, a importância da figura paterna, materna, na educação, na formação, desde sempre, né? Desde pequenininho, desse que vai ser o nosso adulto, né? Do futuro, desse profissional, seja ele o ramo que for, né? Eu acho fundamental a presença física e emocional, né? Um trabalho de formação e de educação como um todo. Educação formal e informal, mas que vem de berço, que vem de casa. É a presença do pai e da mãe. Que difícil essa tua profissão, porque como é que tu vai querer que esse pai dê esse suporte emocional se muitas vezes o próprio pai não tem esse suporte emocional? Exato. Então, para eu dar essa segurança emocional, eu preciso ser um adulto emocionalmente bem resolvido, muito tranquilo com as minhas fragilidades, minhas fraquezas, os meus medos, para que
essa criança, esse adolescente entenda, eu tenho prova de matemática amanhã. Eu não posso ter diarreia e dor de estômago porque eu tenho uma prova de matemática amanhã. Isso é um problema emocional. Como lidar com isso? Como trabalhar isso na prática? Eu vou puxar a brasa pro meu assado, né? Eu realmente gosto, acredito, confio muito no meu trabalho, no que eu faço, né? Eu acho que a psicoterapia, e aí eu sou psicanalista, mas acho que a linha teórica pode variar da empatia de cada um, procura que melhor se adequa, mas eu acho que a psicoterapia deveria fazer parte, né, do dia a dia de todos nós. A terapia nunca foi, e menos ainda, uma questão de doença, necessariamente de doença ou de cura. É uma questão de bem-estar, é uma questão de qualidade de vida, de suporte. Até para isso, né? Tá bom, então a Diana tá dizendo que eu tenho que ficar junto com meu filho, que eu tenho que brincar no chão com ele. Tá, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar o financiamento, eu tenho que pagar carro, eu tenho que pagar viagem. Como é que eu vou ficar com meu filho se eu tenho que trabalhar? Né? Então, às vezes, tu ter um espaço na tua semana em que tu pode dividir isso com alguém, pensar sobre isso com alguém de fora, né? As respostas são dentro, tu vai arranjar o jeito de conciliar essas funções, essas obrigações, mas que o terapeuta, que o profissional vai te ajudar nesse pensamento a chegar a uma resposta, com certeza, sim. E aí, lógico, né? Tu trabalha o adulto, consequentemente, tu vai estar trabalhando as pessoas que estão em volta dele. Com certeza. E eu fico pensando, né, Christian, tu é pai. Sim. E tu sabe que a paternidade é um exercício diário. Não sem é dúvida. Só, eu vou pagar uma boa escola. Não, sem dúvida. Eu vou pagar uma boa babá. Sem dúvida. Eu vou comprar uma boa roupa. Eu vou comprar uma boa comida. A paternidade existe tempo, né? E o tempo... Esses dias eu vi uma entrevista do Piangers. A gente até fez entrevista com ele aqui na Interativa, mas ele falou agora recentemente, não tenha filhos. Essa foi a orientação dele. Ele fez um artigo que eu adorei, porque ele está muito nessa coisa, né? O papai é pop e tal. Não tenha filhos. Porque se tu não tiver tempo para conversar, se tu não tiver tempo para brincar, se tu tem que trabalhar mais e mais para dar as coisas materiais e a tua desculpa, eu preciso trabalhar para pagar as coisas, não tenha filhos. Sem dúvida. E eu achei aquela reflexão tão importante, porque quando a gente pega esse viés do emocional, nós temos visto isso na sociedade como um todo, a questão de pais bem-sucedidos profissionalmente, que podem dar tudo, podem ter quantos filhos quiserem, mas eles não têm o mais sagrado, que é o tempo. Sim. Então esse filho, ele acaba crescendo numa tangente onde a escola precisa fazer o papel de pai, né? O psicólogo precisa fazer o papel de mãe, né? Eu pago a psicóloga, eu pago o psiquiatra, eu pago a babá, eu pago o motorista, eu pago... A gente sabe que nós precisamos das pessoas, mas tu precisa ter uma atenção, tu precisa, né? E tu, enquanto educador, profissional da educação, diretor de escola hoje, né, Cristian? Quantas histórias tu deve ter para contar de crianças abandonadas afetivamente. E tudo paga menos o afeto e o tempo de um pai e de uma mãe. Sem dúvida é indispensável a presença familiar, né? Os pais precisam saber que a gente precisa investir tempo, precisa investir energia, né? E a gente precisa saber conciliar isso, harmonizar com todos os nossos compromissos. Agora, sem dúvida, a gente precisa priorizar os filhos, precisa priorizar a família, porque é a base de tudo, né? Então, assim, é interessante essa abordagem do Piangers, né? Realmente, se tu não está disposto a ter um tempo para ficar com teu filho, permanecer com a tua família, então realmente a paternidade não é o melhor caminho, né? Porque realmente, assim, são muitos desafios, né? A gente precisa estar muito comprometido e então, assim, e a gente percebe conforme tu também comentaste, né? Na escola ou nas escolas, de uma forma geral, né? Isso não apenas no Riachuelo, situações comportamentais, situações disciplinares que tem sim um fundo emocional, que muitas vezes é uma repercussão dessa convivência familiar ou a falta da convivência familiar, né? Então, esse é um assunto muito importante que deveria estar sempre na pauta, né? E para que as pessoas realmente fizessem uma reflexão importante a respeito disso, né? Da paternidade, de ser pai, de ser mãe, né?
E a cobrança, né, Giana? Vamos voltar aqui sobre a questão emocional. A sociedade cobra, os pais cobram. E do ponto de vista da educação, a gente escuta muitas vezes aquela crítica, não, tal escola, e já escutei isso do Riachuelo, é muito conteudista, é muito de despejar conteúdo, porque é muita cobrança, a gurizada lá é muito cobrada, e é só conteúdo, e a gurizada fica em pânico. Eu vou dar minha visão enquanto mãe. A minha opinião, e evidentemente que cada um tem a sua opinião, mas eu acho que hoje as crianças e os adolescentes, eles estão inclusive sem muita cobrança. Eu tenho achado hoje que a gurizada está com muito mais liberdade, né? E com muito mais tempo ocioso para ficar vendo porcaria e vídeos e internets e outras coisas que não acrescentam nada do que antigamente. Eu vejo em muitos pais às vezes, não, porque é muito conteúdo para estudar. Digo, muito bem, se não estiver estudando um conteúdo que vai acrescentar um conhecimento, vai ficar vendo o quê? Vendo videozinho pornográfico? Vai ficar vendo, eu digo pornográfico porque hoje tem muito artista que faz vídeo que é praticamente vídeo pornográfico, né? Para uma criança de 5 anos, está submetido a alguns clipes musicais que eu vejo hoje, é praticamente pornografia. Verdade. É praticamente pornografia. E aí, o que isso representa para uma cabeça de uma criança de 5 anos, essa exposição? Eu tenho conversado com vários psicólogos e psiquiatras que falam que uma criança de 3 anos, 4 anos, nem poderia ter acesso à internet no celular. O quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento psicológico, psicomotor e uma série de outras coisas. Fica ali estático na frente de uma tela, ele não desenvolve outras habilidades. E nesse aspecto de falar sobre inteligência emocional, eu vejo que o papel do psicólogo na escola, o papel do educador na escola não é suficiente. Se não tiver um amparo da família, se não tiver um trabalho em conjunto da família. Então, eu achei muito importante trazer vocês, para vocês fazerem essa abordagem, porque agora o Riachuelo está inovando de novo, trazendo isso como uma cadeira curricular, né, Cristian? Conta pra gente, então, por que o Riachuelo vai colocar essa disciplina, que vai trabalhar inteligência emocional, como uma cadeira curricular obrigatória dentro da escola. Na realidade, a gente vem de 2 anos pandêmicos, né? Onde a gente enfrentou uma situação inédita, uma situação sem precedentes. Os nossos alunos foram muito impactados, os professores, as famílias, os colaboradores, enfim, a sociedade como um todo, né? Viveu uma situação de imprecisão, onde muitas pessoas perderam a própria estabilidade emocional, né? Então, assim, sem dúvida, esse foi um dos motivos que nós pensamos em criar a disciplina de educação socioemocional, a disciplina de inteligência emocional. Agora, além disso, somado a isso, o Riachuelo também tem na sua gestão pedagógica o registro de todas as ocorrências, de todos os atendimentos que a orientação pedagógica, por exemplo, realiza, de questões relacionadas a questões comportamentais, questões disciplinares, né? E que vão impactar no desempenho pedagógico, que eles vão ter uma repercussão na vida acadêmica do aluno. E quando tu tem um registro, né, quando tu tem esse número se torna um índice, ele se torna um indicador. Quando a gente trabalha com indicadores, tu automaticamente começa a trabalhar com metas. Nesse caso, metas de redução. Por exemplo, se num determinado mês nós temos lá a ocorrência de 10 casos comportamentais ou disciplinares, naturalmente, no mês seguinte, a meta o que é? Reduzir isso pela metade, né? Então, a gente faz uma interpretação desses dados, a gente se debruça, né? Faz uma problematização a respeito dessa situação e fica pensando em estratégias e iniciativas práticas para poder melhorar esse quadro. E a gente pensa em algumas coisas. Dentre elas, nós pensamos em institucionalizar, em criar um programa, né, tangibilizado na forma de uma disciplina, né, de inteligência emocional, a disciplina de educação socioemocional. Então, assim como o aluno vai ter aula da disciplina de matemática, ele vai ter aula da disciplina de português, de história e geografia, ele também vai ter uma disciplina para discorrer a respeito das suas emoções. A disciplina de educação socioemocional, ela tem como propósito, ela tem como foco o desenvolvimento da capacidade do aluno de reconhecer e refletir sobre as suas próprias emoções.
Que emoções eu tô falando? Todo tipo de emoções. Medos, inseguranças, frustrações. É muito importante saber lidar com as frustrações. A questão também de desenvolver empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Essa questão de se colocar no lugar do outro, ela é fundamental. A questão da reciprocidade. Né? Eu acho interessante porque me lembrei agora de um outro episódio sobre essa questão de aguentar a frustração. Eu vou perder um jogo, eu vou mal numa disciplina. É bem tênue a linha que separa entre eu me acomodar porque eu fui mal na disciplina e entre entender, olha, eu fui mal por isso e isso e eu vou melhorar nisso. Ou eu fui mal porque eu estava muito nervosa, né? Ou eu fui mal porque eu, na hora, eu não prestei atenção. Então, essa linha é tênue, né? De lidar com as frustrações, com as perdas, né? E com o próprio medo, porque o medo é uma coisa... o medo é subjetivo, né, Giana? Porque daqui a pouco a pessoa morre de medo que vai perder o pai e a mãe, morre de medo no escuro, tem medo de chuva, tem medo... O medo é uma coisa que te absorve. Paralisa, né? Paralisa. E como lidar isso? Como fazer com que o adolescente, né, Giana, numa sala de aula, reflita: como que eu vou reagir a esta situação? E você? O que você faria nessa situação? Né? E eu vejo a questão do próprio sofrimento, né, Christian? A gente falou o exemplo da pandemia de 2 anos e eu via muita gente cultivando medo e dizia assim, não, mas morreu uma criança lá na África agora. Agora morreu um outro idoso, 99 anos. Eu tô sofrendo porque tu vê mais uma vida que foi ceifada. Só que daqui a pouco a pessoa não se deu conta que ela estava cultivando um sofrimento contínuo, né? Claro. E que acaba virando uma depressão. Claro. Acaba virando uma depressão. E isso é um ponto que as pessoas não se deram conta de que daqui a pouco a empatia... eu entender o sofrimento do outro, eu entender a dor do outro, a trajetória do outro, mas não necessariamente que eu precise carregar as dores do outro. Exatamente. Eu preciso continuar com a minha caminhada. E esse é um ponto que muitas vezes havia a incompreensão durante a pandemia, quando algumas pessoas diziam, não, a gente precisa seguir com fé, vamos manter a fé. E isso, muita gente interpreta, mas tu não tem empatia com a dor dos outros. O que tu me diz disso, Michelle? Eu te digo que cada um de nós, cada um dos nossos alunos, enfim, está lidando com isso de uma forma que também tem relação direta, né, com a tua educação, com os exemplos que tu tem em casa. Né? Recentemente eu ouvi um psicanalista que disse, estamos todos no oceano, cada um no seu barco. Ou seja, pós-pandemia, estamos todos lidando do seu jeito, com as minhas condições emocionais, com o meu psiquismo, né, de acordo com as suas demandas, porque pode parecer estranho, mas para a gente que trabalha com isso não é. Uma criança de 5 anos, ela está lidando com esse período pós-pandemia de acordo com uma criança de 5 anos. Né? Um aluno de 12, um adolescente de 15, um adulto de 25, 30, 50, 80, 90. Quer dizer, cada um de acordo com a sua faixa etária, com a fase do desenvolvimento que estás e de acordo com os seus desafios. Né? Agora, que é impactante, e tá difícil se colocar no lugar do outro, especialmente para as crianças, para os adolescentes, também porque eles ficaram 2 anos sem conviver com os iguais, entre os iguais, né? Então, às vezes, tu tem lá, dando exemplo da escola, uma turma que está mais agitada, um aluno que não está com comportamento legal, né? Que está batendo no colega, que está respondendo para a professora, que está sendo impaciente, e aí tu vai tratar aquilo como um adolescente, como um aluno que está gerando problema. Não, para aí, vamos ver, né? Porque daqui a pouco ele não sabe lidar com o colega do lado, ele não sabe lidar com o tempo do outro, ele precisa de um tempo maior, de repente, para copiar do quadro, para terminar uma atividade, né? Ou ele está muito excitado, ele está muito agitado porque ele ficou muito tempo sozinho. Quer aproveitar. Então, exatamente. E aí, dependendo da faixa etária, não tem nem maturidade para entender que a escola é um lugar de conhecimento, de conteúdo e tal. Ele quer brincar, ele quer ter contato com o outro. Eu tô ali para encontrar meus amigos. Exatamente, porque ele ficou 2 anos sem poder, né? E mesmo esse ano, quando nós retornamos com máscaras.
Então, tu não enxergava o teu coleguinha, né? Tu não enxergava a tua professora, tu não enxergava a tia do bar, o porteiro, né? Então, eu acho que há uma falha. Tu falou há pouco desse espaço vazio que fica dentro de nós, ficou um espaço, né? E eu realmente acredito, Ivana, que vai levar alguns anos, né? Tanto no que diz respeito à educação, a conhecimento, a conteúdo, quanto a questão emocional de comportamento humano. Vai levar alguns anos para a gente retomar um padrão pré-estabelecido. E como vai ser na prática a implementação dessa disciplina? Como é que vai ser na prática? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque eu vejo hoje, sem brincadeira, que a inteligência emocional, o controle das emoções, como um grande pilar. Né? A pessoa Sem que dúvida. consegue controlar o seu medo, o seu nervosismo, a sua ansiedade, as suas frustrações frente às provas, frente às suas disciplinas, frente ao difícil, ao desconhecido, ela reage melhor na vida toda. Claro. E como trabalhar isso, então, num projeto tão maravilhoso que vocês querem implementar no Riachuelo? Na realidade, assim, como eu havia comentado anteriormente, nós vamos investir numa carga horária anual. O aluno, ele tem, a despeito do que eu falei, assim como ele tem aula de matemática, aula de português, história, geografia, assim por diante, ele vai ter uma aula semanal da disciplina de educação socioemocional, não é? E nós vamos ter o suporte de um material didático específico. Os professores, já a partir do mês que vem, eles iniciam um processo de formação, porque nós vamos, enfim, é uma questão conceitual, uma concepção que muda dentro da escola, onde todos os colaboradores, não apenas os professores, mas todos os colaboradores vão, a partir do mês que vem, ter intervenções e formações para que a gente... Ótimo. Vai mudar toda uma cultura organizacional. Sem dúvida. Exato. E nós estamos absolutamente convencidos que a gente vai poder proporcionar para o nosso aluno uma formação mais integral, uma formação mais completa, com mais amplitude, né? Não por acaso, eu até trouxe aqui que a logo, eu não sei se a gente consegue destacar, mas a logo que representa a disciplina de educação socioemocional, que ela é um cérebro e um coração, né? Que ela faz alusão justamente a essa questão que a gente havia comentado, uma formação mais integral. Evidentemente que o Riachuelo é conhecido e reconhecido pelo seu projeto pedagógico, né? Nós temos uma proposta pedagógica robusta, é uma escola que apresenta resultados importantes, né? Nas últimas 3 edições do Enem, o Riachuelo foi a escola particular primeira colocada no sul do Brasil. Toda a região sul, né? Toda a região sul, Rio Grande do Sul. É um resultado maravilhoso. A gente fica muito feliz com esse resultado, a gente fica orgulhoso, porque o Riachuelo é uma instituição de Santa Maria, né, gerido por santamarienses, né, e que consegue um resultado que ecoa no cenário nacional, né? Aquilo que a gente diz, resultado não acontece por acaso. E justamente por conta disso é que nós entendemos a importância de preparar também os nossos alunos emocionalmente, né? É muito comum, acho que, uma situação para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando, né, do aluno que se prepara muito bem tecnicamente, né, cientificamente, dedica horas do seu tempo, da sua energia para se preparar para uma prova ou, né, para um concurso, e chega na hora e dá o famoso branco, né? Como isso é frustrante, né? Então a gente percebe na prática, por todos os motivos, a importância da gente, como eu disse, institucionalizar isso dentro do nosso programa, né? Para que o aluno possa gerir suas emoções, os seus pensamentos, né? Ele vai ter orientações específicas, né? Mais completas nesse sentido. E aí tudo aquilo que a gente conversava anteriormente em relação da empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir. A questão de pensar antes de agir é muito importante, porque ela versa sobre a questão do autocontrole, né? Tu observar e treinar a tua ansiedade, as tuas inquietações, né?
Porque, enfim, são questões, a despeito do que eu falava também antes, né? Todas as questões que a gente observa, que a gente tabula, questões comportamentais, questões disciplinares, elas têm um impacto direto no processo pedagógico, né? E não apenas no projeto, no processo pedagógico, mas para a tua vida, né? Tu saber enfrentar melhor as suas frustrações, né? Entender melhor uma negativa, enfim, faz parte da vida, tu precisa estar preparado para isso, né? Enfim, eu estou aqui diante de uma profissional, não é exatamente minha área, mas a gente precisa entender que a questão não é se tu fracassar, a questão é a tua postura diante do fracasso, porque fracassar eventualmente tu vai, em algum momento faz parte da nossa caminhada. A questão é a tua postura diante disso, né? Então, tu trabalhar a questão da resiliência, da disciplina. Disciplina é algo que é muito importante, não apenas no colégio, mas falando especificamente do Riachuelo, eu sempre digo isso para os nossos alunos, né? A importância de tu ter disciplina, né? Ou seja, tu fazer, apesar de não ter vontade de fazer, porque é importante fazer. Né? Não espera ficar motivado para fazer. Mais importante que motivação é a disciplina. Né? E aí, eu não gosto de falar da pandemia, mas a gente está falando da dita porcaria da pandemia. Mas o estrago que essa pandemia fez? Porque nesses 2 últimos anos, o que aconteceu do ponto de vista educacional, né, e emocional? A gurizada ficou deitada na cama, olhando a aula online. E aí, daqui a pouco, gravava a aula e olhava depois. E tinha criança que desligava a câmera e ia dormir. Né? Então, o que isso representa na disciplina e na questão motivacional de tu dizer assim, não, eu preciso ter hábitos, né? Cultivar bons hábitos. É que tu sabes que eu acho que isso também perpassa, né? Só até contribuindo pelo que o Cris está falando, em aceitação, tu entende? E aí eu volto ao que tu falavas, né? Eu fiquei mal, eu tive dor de barriga por causa de uma prova de matemática. Eu me frustro porque eu não atinjo a média em português. E como é que eu reajo em relação a isso? Enfim, eu acho que a nossa ideia de trabalho hoje com a psicologia escolar no Grupo Riachuelo e que essa disciplina com esse material didático agora nos apoiando só vai reforçar, também perpassa pela aceitação. Né? De que, bom, eu não preciso gostar de todas as disciplinas, não vou ter a mesma habilidade e facilidade para todas elas, não, ainda bem, porque nós somos diferentes e precisamos, né, que gostem de áreas diferentes para nós termos profissões diferentes e assim por diante, né? Mas como diz o Christian, mas eu tô na escola e para eu entrar num processo seletivo, eu sei bem no processo seletivo que eu preciso entrar numa universidade que eu quero, enfim, eu preciso saber tal disciplina. Tá. Hoje, uma das coisas que mede isso é nota, é número, né? Tá, então eu tenho que ter. Entende? Então, assim, eu aceitar isso. Não é um trabalho de, ok, vou te motivar, ou vou te fazer gostar, ou vou... Não. Né? É aceitar as coisas como elas são, porque algumas coisas são assim, a gente não vai conseguir mudar, né? E aí quando tu trabalha isso, quando tu vai conversando com a criança sobre isso, tu torna um adulto mais tolerante às frustrações, né? Mais preparado para lidar com, eu não sei fazer, eu perdi, eu não consegui, não querem mais ficar comigo, eu preciso melhorar. Entende? Então, é todo um contexto, né? Como tu diz, muda a cultura da escola, mas a gente precisa formar cidadãos, né? Que fantástica essa iniciativa. A nossa preocupação a respeito do que a Jana acabou de falar, né? De formar cidadão, e isso é uma missão que o Riachuelo tem, né? De novo aqui, talvez... esteja aqui me repetindo, é uma escola conhecida e reconhecida pelos seus resultados, primeiro lugar no Enem, aprovações em medicina, em cursos concorridos, ok, mas isso é consequência do trabalho que a gente realiza. Exato. Isso é uma mera consequência do trabalho, do comprometimento, da seriedade, do profissionalismo entre erros e acertos que nós executamos, né? Agora, fundamentalmente, a missão da nossa escola é criar
pessoas felizes, né? Cidadãos mais completos, e dentro da questão da disciplina de inteligência emocional, da educação socioemocional, é uma tendência, inclusive, das características essenciais do profissional do futuro, né? A questão da adaptabilidade, a questão da integração, a questão das habilidades sociais, a questão da liderança por influência, a questão de analisar informações, ou seja, ter o pensamento analítico. Então, assim, ao fundo, são competências socioemocionais e que a gente vai trabalhar a partir de agora com mais afinco, criando essa disciplina de uma forma inédita, né? Porque nós temos a crença que nós vamos justamente isso, contribuir para um ser humano melhor, para um cidadão melhor. E as primeiras colocações, as aprovações, elas são resultado desse trabalho, não é o nosso foco. Exato. Isso é importante que se diga, assim, até aproveito a oportunidade, né, dessa audiência grande que nós estamos aqui nos reportando, né? O Riachuelo sempre teve esse estigma. Na verdade, não. Ele é o resultado, ele é uma consequência natural do trabalho que a gente realiza, né? O que a gente quer é que o aluno venha para a escola, né? Independente da sua faixa etária, desde a educação infantil no ensino médio, e seja feliz. É importante que ele seja feliz, porque se ele não estiver feliz e é equilibrado emocionalmente, ele não consegue dar conta dos desafios que um processo acadêmico como esse dá conta. É importante ele ser feliz. E a partir de que série vai ser implementada essa disciplina? Desde a educação infantil. Nós acreditamos que esse trabalho é um trabalho que começa na base, deve começar na base, né? E aí para todos os níveis, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Inclusive, no ensino médio, né, nós temos a cadeira de projeto de vida especificamente, né? Mas, enfim, vamos ofertar para todos os níveis. Ai, gente, que fantástico. Adorei saber isso. Conte conosco sempre. Muito obrigada. Eu acho que esse é um tema importante, é um tema atual e é um tema do futuro. Sim. Porque nós precisamos falar das emoções. Dar continuidade, né? Continuar falando sobre as emoções. Porque isso é muito importante. Eu acho que esse controle emocional é fundamental. Sem dúvida. E a gente vê em grandes tragédias as pessoas que conseguem ter um controle emocional, como sobrevivem melhor. Né? É a questão da adaptação, como tu disseste antes, dúvida, né? Sem dúvida. Ninguém está livre de grandes tragédias. Teve aquele caso dos meninos da Tailândia que ficaram na caverna, né? Sobreviveram àquele desastre porque eles tinham controle emocional. Questão do autocontrole. Questão do autocontrole, sem então, dúvida. quantos exemplos maravilhosos nós temos, o quanto é importante esse controle das emoções. Não é o mais forte, não é o mais atleta, não é o mais, né? É a questão do controle emocional. Parabéns, Christian. Parabéns por mais essa inovação. Parabéns, Diana, por tomar frente nesse projeto lindo. Obrigada. E vamos continuar com esses debates, porque isso é um assunto que vai render muito. Começa a partir de 2023. Começa a partir de 2023. Nós estamos agora no momento de formação dos professores, dos funcionários, enfim, todos os colaboradores dentro da instituição vão receber essa formação. Nós vamos ter o suporte de um material específico e nós estamos muito motivados, assim, muito interessados em trazer isso para a nossa comunidade. Como eu disse, é um projeto, trata-se de um projeto pioneiro, né? Mas nós temos a crença, nós acreditamos que isso vai trazer benefícios importantes para a formação dos nossos alunos. Com certeza. Eu queria parabenizar a Revista Interativa pelos 21 anos. Eu acho que a revista, de verdade mesmo, Silvana, acho que a revista realiza um trabalho importante para Santa Maria e para a região, na medida em que ela viabiliza espaço para novos empreendimentos, para os empresários que trazem novidades para a cidade, para as ações sociais. E então, parabéns pelos 21 anos. A gente sabe que não é fácil, né? E que venham assim muitos e muitos mais anos, porque nós somos parceiros da revista e acreditamos muito no trabalho que vocês executam. Parabéns pelos 21 anos. Muito obrigada, muito obrigada. De verdade. Não, merecem. Nós que agradecemos.
Grupo Felite, levando felicidade para onde for.